Tô gravando, tá, Ana? Tá. Não se preocupa que sua imagem não vai ter problema, só tem uma bolinha azul aqui. Aham. Deixa eu continuar compartilhando aqui. E agora? Continuo Tá compartilhando? aparecendo. Uhum. Beleza, a área dos polígonos, não é isso? A maioria Isso. aqui para você vai ser só um relembrete mesmo, né? A gente vai só rever alguns conceitos que vocês já estão vendo aí já desde pequenos. Por exemplo, a área do retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? A área do Base retângulo vezes altura. é a base vezes a altura, tá bom? Uhum. Então, se eu tiver aqui esse, essa base valendo 10 centímetros e a altura valendo 8 centímetros, por exemplo, a área do retângulo vai ser 10 vezes 8, que é igual a Sim. 80. No caso, sempre falando em áreas, a unidade é Centímetros ao ao quadrado. quadrado. Isso aí, Isso. tá bom? Nenhuma Uhum. novidade. O que vai aparecer vai ser algumas outras maneiras de se calcular algumas figuras. O retângulo não tem jeito, é isso mesmo. Da mesma forma o quadrado. Ó. O quadrado ele é Sim. um retângulo, né? Só que ele é um retângulo especial. Por quê? Porque ele tem todos os ladinhos aqui iguais. Beleza? Uhum. Então, como é que Uhum. calcula a área do quadrado? Supondo que Lado vezes lado. isso aí, lado vezes lado, lado ao quadrado. Se eu supor que isso aqui vale 10 centímetros, então eu sei que a área do quadrado vai ser igual ao quê? 10 ao quadrado vai ser 100 centímetros quadrados. Belezinha? Uhum. Nenhuma novidade. Vamos para o paralelogramo. O paralelogramo já tem uma alternativa aqui. Ó, normalmente, como é que se calcula a área do paralelogramo? É a mesma fórmula, basicamente, da área do retângulo, né? Sim. Base vezes altura. A diferença é que num paralelogramo, a altura ela não é esse ladinho aqui, ó, que eu estou circulando. Você tem que traçar uma altura relativa aqui, ó. Tem que formar, sempre lembrando que a altura tem que formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Uhum. Então eu tenho a Uhum. base e essa altura aqui. Se eu tiver essas duas informações, por exemplo, se a base for 20 e a altura for, vou botar em centímetros, 20 centímetros, e a altura aqui dada for 8 centímetros, então eu calculo direto. A área do paralelogramo vai ser o quê? 20 vezes 8, que é igual a 160 centímetros quadrados. Beleza? Tá. A base é do D ao C. Tudo inteiro, completo. Ó, a base, não, a base é do DLC, perfeito, isso, tudo inteiro. Tá. Aqui, deixa eu até destacar aqui para você a base. Isso aqui, Uhum. beleza? Aham. Agora, uma outra maneira de se calcular é quando você tem aqui os dois lados do paralelogramo. Deixa eu dar uma despoluída aqui no meu desenho, que eu já rasurei ele. Uhum. Despoluir. Maneirinha essa caneta, né? É. Eu tô E você desde se adaptou março. bem com isso. Cara, e assim, quando eu percebi que o negócio ia ficar muito estranho, a gente não ia poder voltar para a escola, eu já me antecipei, assim, já na primeira semana, o que que eu fiz? Eu já comprei essa mesa. Aí eu comecei a mexer, eu nunca tinha mexido em nada, feito em nada com ela. Eu não sou nem muito bom em computador. Aí eu tive que me Uhum. adaptar. Mas foi bom, tem sido Ah, bom. legal. Legal. É. Vamos lá, deixa eu. Quando eu já tiver os dois lados do paralelogramo e o ângulo, tá vendo o ângulozinho que eu destaquei aqui? O Uhum. ângulozinho Sim. teta, eu posso usar essa definiçãozinha aqui, ó. Tá? Lembrando que é ou, tá bom? Se eu já tiver base e Uhum. altura, multiplico, já achei direto. Se eu tiver lado e ângulo, lados, né, e ângulo, eu uso essa outra definiçãozinha aqui. E como é que fica? Eu tinha colocado aqui 20 para o lado maior, não tinha colocado nada para o lado menor aqui, porque eu não usei, vou colocar 10, que é um número redondinho. E esse ângulo aqui, eu vou dizer que é 60 graus, beleza? Uhum. Ou melhor, eu sou malandro, 60. Tá 30, né? Eu tenho que calcular o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O de 30 vai ser meio, bem melhor, né? Ah, Então, é? como é que eu calculo a área aqui? A área vai ser igual. Esse A vezes B, tanto faz, tá, Ana? Como é multiplicação, você pode chamar A de 20 ou B de 20, tanto faz. Uhum. Então, o que que eu tenho? 20 vezes 10 vezes o seno do ângulo dado, que é 30 graus. Então, a área vai ser igual a 20
vezes 10, que vai dar 200, vezes o seno de 30, que é meio. Aqui fica 200 dividido por 2. Essa área, com esse exemplo, vai ser igual a 100 centímetros quadrados. Tá, então me lembra aí, para calcular o seno eu tiro a raiz, é isso? Não, para calcular o seno dos ângulos notáveis, né, vai ter que lembrar daquela tabelinha. Lembra da Ah, tabelinha? sim. Sim. Seno, cosseno e tangente? Deixa eu colocar aqui Aham, para você. Seno, sei. cosseno, tangente. Vamos lá. Tabelinha chata. Chatinha, né? Mas é Aham. direto. E detalhe, isso aqui são ângulos notáveis. Então, até em concurso, o Enem, vestibulares no geral, você não precisa, ninguém precisa te dar esses valores, você já tem que saber, cara. Por mais louco que pareça. Uhum. Tem que memorizar. Memorizar. Ó, seno de 30 é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. De 45 é legal porque tanto o seno quanto o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2, e a tangente vai ser 1. E Uhum. de 60 vai ser o contrário, né? Aqui vai ser seno raiz de 3 sobre 2, o cosseno meio, e a tangente vai ser raiz de 3. Beleza? Entendi. Tabelinha. Depois você pega aí, com calma, e relembra ela, porque é uma tabelinha muito útil, tá bom? Tá. Se por um acaso alguém chegar aí, tu me avisa, tá, Ana? Porque eu fico aqui, Tá. eu não vejo nem a sua telinha mais, eu só vejo a minha Não, folha. mas ninguém por enquanto. Tá bom. E beleza até aqui? Essas Uhum. primeiras figuras? Vamos pro Sim. triângulo, então. A definição clássica da área do triângulo é essa daqui, ó. A área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Lembra disso? Ó, Sim. base, né? Altura, multiplico e divido por 2. Ou, da mesma forma, se você já tiver dois lados, aqui eu tenho dois lados, o lado A e o lado B, certo? Tem que Quando ser eu digo, necessariamente o A e B, né? tem que ser os lados que formam o ângulo. Olha o Ah, ângulo aqui, tá. tá bom? Entendi. Então vamos Uhum. lá. Se A, eu vou colocar valores aqui para A e B, pra gente. Vou chamar B de 10, vou chamar A de 5 e eu vou chamar o C de 7, tá bom? Então, Uhum. e essa altura aqui, ah, qual seria o valor dessa altura? Não sei, vou chamar de 4. Pronto. Tá. Tá bom? Então, Uhum. se eu tiver dois lados, ó, no caso A e B, que formam o ângulo e já tiver o valor desse ângulo, tá? Eu vou chamar de 60 graus agora esse ângulo, eu consigo calcular a área desse triângulo. E como é que eu calculo a área do triângulo? Vai ser meio que multiplica os dois lados, né? Como eu disse, a ordem aqui não vai importar muito. Vezes Uhum. 5 vezes 10 vezes o seno do ângulo que ele deu. Agora é 60 graus, tá bom? Sim. A área do triângulo é igual a meio que multiplica 5 vezes 10 vai dar 50, seno de 60. Olha a tabelinha aqui em cima. Opa, volta. 60, o seno, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Uhum. Aí eu coloco aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho aqui que a área do triângulo vai ser igual a 50 raiz de 3, né? Só multiplica aí 50 pela raiz de 3. Como raiz de 3 é um número irracional, eu deixo ela indicada aí. Sobre Tá. 2 vezes 2, 4. O máximo que eu consigo fazer aqui, eu posso dividir 50 por 4. Vai dar 12,5. Mas normalmente a gente não deixa em número decimal. Só dou uma simplificadinha aqui, ó, por 2. 50 por 2 vai dar 25. 25 raiz de 3. 4 por 2 vai dar 2. Essa é Uhum. a área do triângulo. Tá bom? Tá. Usando essa definiçãozinha aqui. Ó. Essa é para você a novidade, né? Essa é É, nova. diferente. É diferente. Mas é legal, que é mais um recurso. Tá bom? Essa e a outra lá de cima também. Essa aqui? Ah, A do não, a lá trapézio. de cima. Ah, É, essa aqui, ó. sim. É, sim, do No caso, a paralelogramo, ou, é. perdão. Aqui, ó. Elas são novas. Essas são as novidades para vocês. Tá Uhum. bom? Mas lembrando, se as outras Uhum. continuam valendo, tá? Se você tiver as medidas que você possa, tipo a do triângulo, tem base e tem altura.
Eu não vou fazer seno de nada, eu vou colocar base e altura e Por dividir por sinal, é 2. bem mais fácil. É bem mais fácil, mas muito mais fácil. Tá bom? Vamos Tá. continuar. E o triângulo equilátero? Primeira coisa que eu falo, triângulo equilátero é um triângulo qualquer. Se você já tiver a base dele e a altura, poxa, você usa base vezes altura dividido por 2, tá bom? Uhum. É a mesma. Isso vale para todos os triângulos. Essa definição, a mais simples, a clássica, ela vale para todos os triângulos, tá? Sempre vai ser Uhum. base vezes altura dividido por 2. Mas, para os triângulos equiláteros, quer dizer, o que tem todos os lados iguais, você tem uma formulazinha específica, que é essa daqui, ó. Mas além dessa fórmula específica, eu posso usar aquela lá de cima também? Pode também, pode também. Quer ver? Tá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que cada lado desse triângulo vale a 8 centímetros, né? Equilátero, então ele vale 8 centímetros. Beleza? Bom, Hum. essa daqui é a fórmula para achar a altura do triângulo, que é esse Hzinho aqui, que eu circulei, tá? Eu vou botar ela aqui. Tá. Vai ficar 8, já que o lado vale 8, né? 8 raiz de 3 sobre 2, que vai ficar 4 raiz de 3. Essa é a altura. Vamos supor também que eu não tenha calculado, o problema já tenha dado pra gente. 4 raiz de 3. Eu só calculei para eu achar a altura certinha aqui. Eu vou calcular Uhum. a área do triângulo pela definição clássica. Base vezes altura sobre 2, beleza? No caso, para descobrir essa altura só do triângulo equilátero. Só do triângulo equilátero, só, tá Tá. bom? Só serve para o Uhum. equilátero. Olha só, agora eu vou fazer a definição clássica. A base, que é 8, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, sobre 2. Beleza? Então a área desse meu Uhum. triângulo vai ser o quê? 8 vezes 4 vai dar 32. 32 dividido por 2, 16. 16 raiz de 3. Tá. Beleza. Agora eu vou fazer pela definição aqui de cima. A novidade que eu mostrei para você. Essa daqui, usando o seno do ângulo. Uhum. Bom, se é um triângulo equilátero, todos os ângulos também são iguais. Todos os ângulos valem 60. Porque quando eu somo os três ângulos, vai dar 180 graus. Ok? Uhum. Então eu vou usar a definição. A definição diz que eu preciso de dois lados. Vou calcular. Eu vou precisar No de. caso do triângulo equilátero, o ângulo sempre vai ser 60, então? Sempre vai ser 60. Os três ângulos Ah, vão ser tá. sempre 60. Tá bom? Entendi. A outra definição vai dizer isso aqui pra gente, né, Ana? Seno Uhum. e teta. Então eu vou ter, meio, que é igual A vezes B. O que eu tenho aqui? Ó? Os lados são iguais, então vai ficar 8 vezes 8. Ok? Uhum. Vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Sim. Vamos lá. Então eu vou multiplicar em cima, 8 vezes 8 dá 64. 64 raiz de 3. E vou multiplicar embaixo, 2 vezes 2 dá 4. 64 dividido por 4, 32. Perdão, 16. 16. Olha o mesmo valor aqui. Uhum. Beleza? Entendi. E se eu usar direto a fórmula, essa formulazinha aqui, ó, também. Como é que vai ficar? Que é o jeito mais rápido de se calcular a área do triângulo equilátero, né? É óbvio que quando você pega essa primeira definiçãozinha aqui, ela é mais simplesinha, mas para isso ele já vai ter que ter te dado a altura para ela ficar simples, senão você vai ter que calcular a altura, né? Como eu calculei Uhum. aqui. Mas quando eu jogo direto nessa fórmula, ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado vale 8, então é 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, Vai dar a mesma coisa. 64. Vai dar a mesma coisa. 64 sobre 4, 16 raiz de 3. Então não importa o caminho. Para nenhum deles, tá? Para Aí, nenhuma. Oi. no caso, eu falo raiz de 3 sobre 3 centímetros ao quadrado, é isso? Raiz de 3 sobre. Aqui, 16 raiz de 3 centímetros ao É, quadrado. isso. Isso. Todos centímetros ao quadrado. Já que a grandeza dada foi centímetro, então fica centímetro ao quadrado. Tá bom? Fica estranho, né? Quando tem raiz. Porque normalmente se deixa a raiz porque a raiz de 3, por exemplo, é um número irracional, né? Então ele é Sim, aí vai infinito. ser complicado para calcular. Normalmente, quando eles querem um valor aproximado, eles pedem assim: considere raiz de 3 igual a 1,7 ou Uhum. 1,73. Aí você multiplica.
tá bom? Facilita. Tá. Facilita. Mas o que que eu mostrei aqui para você? Eu peguei três maneiras de se calcular a mesma coisa, tá? E Uhum. você viu que não faz Não diferença, alterou. não alterou, não faz diferença no resultado. E ainda tem aqui, ó, a fórmula de Herão. Em alguns livros, eu prefiro até, você vai ver escrito aqui Herão. Não vai fazer diferença nenhuma o nome do rapaz, mas até porque ele era um grego que viveu há uns 10 séculos atrás, há uns 20 séculos atrás. Para que isso? Essa daqui é uma fórmula para calcular a área de um triângulo escaleno, quando você não tem nenhum ângulo dele, só tem o valor dos lados, tá bom? Lembrando que o triângulo Uhum. escaleno é aquele que tem os lados diferentes. Então, deixa um exemplo aqui para fazer com você. Ó. Primeiro, Tá. o que que é esse P aqui? P é igual ao semiperímetro. Que é isso? Calma aí que eu vou te explicar. O perímetro é o que? A soma dos lados. A soma dos lados, sim. Soma dos lados, beleza? E o que que é o semiperímetro? Uhum. O semiperímetro, que é o P, vai ser o perímetro dividido por 2. É a metade do Entendi. perímetro. Por isso que é semi, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Entrou mais um Entrou aqui. quem? Jean. Ah, Jean, bom dia, Jean. Vamos lá. Então, eu já tenho aqui o meu triângulo. Ele já te dá os lados, ó, 13, 14 e 15, beleza? A primeira coisa que eu vou calcular é o Uhum. semiperímetro. Então, vamos somar todos os lados, ó. 13 mais 14 mais 15 dividido por Sobre 2. dois. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 29, 39, 40, 41, 42. 42 sobre 2. Então, semiperímetro, 21. 21. Beleza? Quem vai ser Uhum. A, B e C na fórmula? 13, 14 e 15. Isso. Aí a ordem vai ser indiferente, tá bom? Você pode chamar, o A vai ser Uhum. 12, o B vai ser. Tanto faz, não tem problema. Ó, deixa eu colocar a Tá. fórmula aqui embaixo para ficar maior. Tá? P menos C. Vamos lá. Beleza. Então, já sei que os valores são. Opa, P, eu já sei que vale 21. 21, então eu vou colocar logo, né? Para não dar muita volta. 21 que multiplica 21 menos 13, que multiplica 21 menos 14, que multiplica 21 menos 15. Beleza? Uhum. Então, A vai ser igual a 21. 21 menos 13 vai dar quanto? Não sei. Tem que fazer de Ah, cabeça. faz de Tô cabeça. péssima nisso. Muita pressão. Eu também, não gosto de fazer conta de cabeça, não. Vai dar 8, não é isso? Acho que sim. Acho que sim, né? Vamos acreditar que vai ser bom para todo mundo. Aí 21 agora menos fica mais 14 fácil. Vai dar 9. vai dar 7. 7 é, porque É, diminui mais um. Tá vendo como eu sou boa? tá vendo? E é porque tá cedo ainda. É isso. E Aí, 6. e 6. Beleza. Eu deixei entre parênteses, mas já pode até tirar, né? Então eu vou ter 21 Uhum. vezes 8 vezes 6. Quanto é que vai dar? Vezes 6. Vezes 6, né? 21 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Sim. Uhum. Bom, Calma aí, deixa eu pegar um malandramente, calculador. né? Eu sempre tenho a Lucrécia aqui ao meu lado, que é a minha calculadora. 21 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vai dar esse número bonitão aqui, ó. 7.056. Sim. Beleza? A Agora a raiz raiz disso, dele, molinho, com calculadora, 84. 84. Ah, viu? 84. Aí sai, tá em centímetros, bota centímetros quadrados. Beleza? Isso só pra esse triângulo que eu esqueci o nome. É equilátero, né? Não, equilátero não. Escaleno. Escaleno. Mais, Ana, mais, também eu posso usar essa fórmula para qualquer outro triângulo, se eu souber os três lados. Até para o equilátero, se eu quiser. Entendeu? Ah, Só sim. que ela é uma fórmula muito grande. Ela dá muito trabalho. É, mas não é tão complicada, né? Eu gosto muito, de verdade. Eu acho que é uma fórmula que te ajuda.
Sim, só entendeu? gasta mais tempo também, né? Depende. Gasta mais tempo. Até porque aqui eu fui rapidinho nessa multiplicação porque eu peguei a calculadora, né? Sim, Entendeu? Mas fazendo a munheca aí, depois calcular a raiz, já demora um pouquinho. pois é, a raiz desse número aí. Beleza? Sim, entendi. Então tá bom. Vamos para a próxima? Uhum, Vamos lá, deixa eu passar para a próxima aqui. Descendo o losango. O losango não tem nenhuma novidade, tá? O losango aqui é um paralelogramo também, né? Tem lados paralelos. Esses lados aqui são sempre iguais, tá bom? Em termos de uhum, medida. O que vai variar são os ângulos internos. Esse é igual a esse e esse aqui vai ser igual a esse. Aí o sim, losango, ele funciona assim. Ele tem duas diagonais. A diagonal maior, que é essa aqui, que desce aqui, e a diagonal menor, que vai ser essa aqui. Belezinha? Como é que eu calculo a sim. área? Também não é novidade. Essa aqui é a fórmula antiga. Ó. Diagonal grande vezes diagonal pequena dividido por 2. Só isso. Tá bom? Se eu tiver uma Uhum, diagonal grande aqui, ó, valendo sempre 10, né? Pra facilitar a minha vida. E a diagonal menor valendo 7, essa diagonal aqui valendo 7, né? Como é que eu calculo a uhum. área? A área do losango vai ser igual a 10 vezes 7 sobre 2. Sobre dois. 70 sobre 2, 35. Tá bom? Uhum, ok. Tranquilinho, né? Uhum, Trapézio. Também. A área do trapézio, a clássica, que vocês já viram. Base maior, que é essa aqui, ó. Base menor, tá vendo? Ó? Base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Tá bom? Não tem muita uhum. diferença. Ou, uma outra maneira de se falar é isso aqui. Base média vezes a altura. Base média talvez você não lembre ou não saiba, mas como é que eu calculo a base média? Vai ser a base maior mais a base menor sobre 2. Então, Quase a mesma coisa. mesma coisa, tá bom? Aí se você Uhum, independe do valor aí que você atribua. Ah, base maior aqui eu tenho 100, base menor eu tenho 30, a altura eu vou ter 20. Então, como é que eu calculo essa área? Vai ser basão mais basim vezes a altura sobre sobre 2. dois. Então, eu tenho 130, sempre resolvendo parênteses primeiro, né? Senão dá Uhum, ruim. Vamos lá. Eu vou ter 130 vezes 2 dá 260, mas é vezes 20. Dá 2.600. 2.600. Sobre 2, 1.300. 1.300. Belezinha? Uhum. Fechou, né? Essa é a molinha. E um polígono regular qualquer. Aí você pode ter um hexágono, um pentágono, um icoságono, aquele que tem 20 lados. Não importa. O importante é que ele é regular. Você lembra o que significa regular? É tudo igual, né? Todas as medidas são iguais. Todos os ladinhos dele. Você Sim. vê que ele nem fecha. Nos desenhos que ele faz, ele nem vai fechar aqui para dar a ideia de que pode ser Que é qualquer igual. quantidade de lados, tá bom? Uhum, sim. Tá. Apótema, esse é o lado, tá? O lado do polígono. Apótema é o que vem do centro, né, até o ponto médio de um dos lados. Essa distância Uhum, aqui é o azinho, é o apótema. Aqui ele vai fazendo a demonstração, tá vendo? Um polígono regular vai ser n, a área dele, tá? O que é esse n uhum. aqui? Esse n é o número de lados. Se ele tiver Tá. 10 lados, n vai ser igual a 10. Vezes o valor do lado, vezes o apótema dividido por 2. Beleza? Então, Entendi. assim, Uhum. entendeu? Tranquilo também. Tranquilinha. Assim, ela só é feinha, né? Mas ela é É porque tranquilinha. é grande, né? É grande, é. Mas a fórmula Belezinha? é tranquila. A fórmula é Sim. tranquila. Lembrando só que eu tenho n o número de lados, o L é o lado em si, o valor do lado, né? E o A é a apótema. Tá. Tá bom? O nome apótema é feio, mas na verdade é só um segmento mesmo. É como se fosse um raio de uma circunferência.
É, não é o raio, mas você pode lembrar como se fosse. Não é raio porque não é circunferência, Isso. mas, Se mas eu você tiver uma entendi. circunferência aqui inscrita dentro dele, o raio, na verdade, será isso aqui, né? Tá vendo? Se você tiver uma circunferência aqui Uhum. dentro, e não vai sair a circunferência nunca, né, aqui, mas vamos supor que eu conseguisse fazer, tá bom? Aí eu vou, Uhum. ó. Quando você tem um hexágono regular, tá vendo aqui? O hexágono ele é legal porque quando você quando você divide o hexágono desse jeito aqui, ó, você vai ver que todos esses triângulos que você forma são triângulos equiláteros, tá bom? Isso no hexágono. Uhum. Vou falar agora do hexágono. Bom, se é um hexágono, vai formar 6 triângulos equiláteros. Olha aqui, Ana. Tá vendo aqui? A fórmula do triângulo Uhum. equilátero, da área do triângulo equilátero. Então, para calcular a área do triângulo equilátero, ou do hexágono regular, perdão, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aquela área que nós vimos lá em cima. Tá, entendi. Só que fiquei um pouco confusa. Por que que botou em observação o hexágono? Porque quando você divide o polígono, o hexágono, dessa maneira aqui, ó, fatiando ele como se fosse fatia de pizza, Sim, você encontra triângulos equiláteros. É uma característica do sim, hexágono, entendeu? tá. Com Aí pentágono muda um pouquinho. não necessariamente vai acontecer isso, tá? Tá, Ou com qualquer outro polígono. Beleza? entendi. Uhum. Tranquilinho? Sim. Difícil não, né? Bonzinho. Não, tranquilo. É para dar uma adiantada a você nesse conteúdo, que é um 90%, 80% dele é lendo o que vocês já viram antes, mas as formas Uhum. novas que são bem interessantes, são bem Muda um úteis. pouquinho. Tá bom? Não, mas foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Então deixa Sim, eu voltar aqui para meu Team Link aqui, que eu vou parar de compartilhar. Tá bom? tá. Uhum. Parei de compartilhar.